Bom, hoje é 1º de novembro de 2019. Eu tô deitado na cama. Agora é 12h39. Como alguns aí já sabem, eu tive um surto psicótico bem grave, que eu nunca pensei que fosse ter isso. Desse jeito não. Porque eu já tive um que eu considerei grave, só que eu estava sozinho. Dessa vez eu não fiquei sozinho. Surtei aí diante de umas 4 pessoas, cinco pessoas, talvez até 6. E como era a primeira vez, porque como eu acredito em sobrenatural, eu entrei no delírio e na alucinação acreditando, porque eu sempre acredito que é sobrenatural, que não é o surto psicótico. E então, como eu estava com essa crença de que seria sobrenatural, ou seja, os meus olhos tinham se aberto e eu estava vendo o sobrenatural, sozinho eu não consegui entender que era esquizofrenia, o surto psicótico. Até porque o outro que eu tive lá em 2002 foi diferente, foi bem curtinho. Foi mais assustador do que esse. De agora esse não me assustou tanto. Aquele lá assustou mais. Só que como aquele durou menos, né? Então eu não relacionei os dois. Esse aqui durou horas. Por volta de 8h30 da manhã até 5 horas da tarde. Eu fiquei o dia inteiro praticamente surtado. E como isso nunca tinha acontecido, eu achei que era sobrenatural, porque durou muitas horas. Eu não vou falar os detalhes, como que foi. Não vou, porque é muito ridículo para quem ouvir isso, né? Mas na hora eu não percebi o quão ridículo isso é, porque a minha mente, o meu cérebro, estava sendo controlado por o que para mim no momento eram seres sobrenaturais. Então, né, não vou relatar. E eu tô gravando só para falar uma coisa, que a alucinação já passou, ou seja, eu não tô mais vendo a realidade distorcida, não tô mais ouvindo a fala das pessoas distorcida. Isso, a alucinação já acabou. Mas eu ainda estou tendo delírio, né? Mas como assim delírio se você está conseguindo falar, né? Mas delírio não é isso. Delírio não é perder a lucidez. Eu estou lúcido. Uma pessoa lúcida também pode continuar tendo delírio. O que é delírio? Delírio são certezas sobre coisas impossíveis nas quais o doente de esquizofrenia acredita, né? Então, por mais que eu já tenha ouvido aí doentes falando, médicos falando o que é o delírio, né? Mas eu não consigo evitar, né? Para mim, eu só conseguindo tirar a alucinação, porque a alucinação me coloca em perigo, né? Ontem, por algum momento, eu achei que eu estava em perigo. E o pior, faz com que eu ache que alguém está querendo me atacar. Que nem ontem eu coloquei a vida de uma pessoa em risco, né? A vida mesmo. Porque eu fiquei paranoico e achei que a pessoa queria me atacar, entendeu? Ou queria fazer alguma coisa que eu não queria, né? Isso é perigoso. Uma pessoa estava ali correndo perigo
Mas como era uma pessoa que não acredita que eu sou doente, né, não percebeu que eu estava surtado. E então demorou bastante para as pessoas entenderem que eu estava surtando, né? E como eu disse para eles, digo também aí para quem estiver ouvindo, quando alguém tiver surtado, porque eu estava falando, eu não estava falando coisa com coisa. Embora aquelas palavras fizessem sentido para mim, mas para quem estava ouvindo e estava no mundo real, não fazia sentido nenhum. Só que eles continuavam ouvindo e não faziam nada, né? Eles não demoraram muito. É quando eu fiquei muito doidão mesmo, comecei a falar coisas muito absurdas. Aí que eles foram perceber, não, esse cara tem que chamar o médico, tem que levar ele lá, né? Mas demorou muito. Mas então o delírio continua, né? Eu estava agora mesmo aqui cantarolando uma música e essa música, a letra dela é uma profecia que encaixa perfeitamente lá onde eu devo ir, fazer o que eu tenho que fazer com as pessoas que eu devo encontrar. Isso se chama delírio. Você já viu um cara acreditar que uma música prevê o futuro próximo dele? Né? Se você conhece alguém que faz isso, essa pessoa tem delírio. Porque é uma certeza absurda. As pessoas normais jamais vão relacionar músicas. E nesse dia que eu surtei, não era só com música. As músicas eram profecias. Um vídeo que eu gravei no dia anterior era uma profecia. As palavras que estavam na parede, lá enquanto eu esperava o psiquiatra chegar, as palavras que estavam nos cartazes eram profecias divinas para mim, mas as pessoas ali achavam que era só avisos, mas para mim não eram avisos, eram mensagens subliminares ocultas do sobrenatural para que eu as decodificasse. Tá ok? Então veja até que ponto chega, mas não adianta falar, por exemplo, querer encontrar a causa, né? Agora as pessoas saem catando a causa. O que causou? Será que foi o excesso de internet? Primeiro, que já fazia dias que eu estava sem usar a internet, porque estragou, né? Então, a não ser que eu tive uma crise de abstinência de internet, porque a internet eu nem estava usando porque fazia dias, tá ok? Que eu já estava sem usar a internet. Desde a sexta-feira, dia 25 de outubro, que eu tô sem internet. Nada de internet. Para não dizer que eu fiquei sem nada, lá na casa do meu pai, não sei se algum vizinho deixou o sinal aberto por algum momento, né? Deve ter sido isso. No domingo lá captou um pouquinho, aí eu usei só o WhatsApp, mas logo fechou e eu não consegui usar mais. Então, para não dizer que eu não fiz nada na internet, por acaso lá funcionou, mas foi só um minutinho assim, sabe? Só para eu ler e responder uma mensagem, só que eu consegui duas que eu consegui responder. Eu atribuo isso, como eu falei para a psicóloga, o meu surto, ele sempre tem uma base forte relacionada à religião. Então, é um surto religioso que eu misturo com ciência, música e artes, tá ok? Dessa vez começou com a Bíblia, eu comecei a delirar com a Bíblia, e na hora que eu formei o delírio, aí a alucinação começou a se formar também. Porque o delírio é uma certeza. Eu li a Bíblia e eu formei. Aqui, ó. Isso tá uma certeza. E eu falo, esse vídeo tá gravado, não sei se eu vou publicar porque é muito, muito esquisito aquele vídeo. Mas eu gravei, né? Foi o último vídeo que eu gravei antes de surtar. E nesse vídeo eu falo de Jesus, começo a falar de Jesus e da Bíblia, né? E eu até digo no vídeo, assim,
que eu sou a única pessoa no planeta Terra que acredita nisso. Mas mesmo assim, eu continuo acreditando. E uma parte do delírio, o assunto do qual o delírio trata, eu continuo acreditando, porque é uma discussão religiosa real. Só não interessa para as pessoas, né? Não interessa porque, né, eles não discutem esse assunto. Mas é um assunto que se os teólogos, os estudiosos da Bíblia quiserem discutir, eles poderão, né? Mas eu digo que é um delírio não porque não faz sentido, mas é porque a resposta que eu encontrei é uma certeza que para os outros não faz sentido. Mas o problema não é o delírio. O delírio ele não sai da cabeça, não faz eu fazer coisas, né? O problema é a alucinação. Quando eu comecei a ter a alucinação, porque o delírio é eu comigo mesmo, não sai daqui. A alucinação já envolve outras pessoas, né? Eu surtei aqui na frente de uma pessoa aqui em casa, daí eu saí para a rua, fui lá, surtei na frente de um comerciante, aí voltei e fui lá na outra casa, surtei na frente das pessoas que não acreditam, pelo menos não acreditavam que eu tinha esquizofrenia, mas depois do que eu fiz na frente deles, acredito que no mínimo eles estão considerando a hipótese, né? Porque foi um deles que eu coloquei a vida em risco, sem querer, obviamente, mas eu coloquei porque eu achei que ele ia me atacar. Aí eu aproveitei na hora que ele foi no banheiro e fechou a porta, eu fui lá no quarto e peguei um canivete e coloquei no bolso. E depois toda a nossa conversa continuou com ele falando, sem saber que eu estava com um canivete no bolso, porque eu me sentia ameaçado por ele, né? Claro que ele vai dizer que não fez nada, que não me ameaçou nem nada, mas o esquizofrênico se sente ameaçado mesmo que você não faça nada. Por isso que é um erro, depois do surto, as pessoas ficarem catando a causa, procurando o motivo. Ou tem dezenas de motivos que as pessoas nem vão descobrir todos, ou às vezes não tem motivo. O surto ele não precisa ter um motivo, ter uma causa concreta, né? Então não adianta ficar querendo procurar isso daí, porque não vão encontrar. Nem eu sei, né? Mas o delírio em si, ele é inofensivo. Eu posso ficar aí tendo delírio a vida inteira, né? O problema é a alucinação, porque envolve pessoas que poderão se sentir ofendidas, né? Pelo que eu faço, porque daí a voz do além começa a me dar ordens, faça isso, agora você vai fazer aquilo. E ontem eu pensei, será que eu devo fazer? Daí a voz falou, você está duvidando de Deus? Porque ele era o representante de Deus, né? E daí a hora que eu falei, será que eu faço? Não, mas será que eu devo fazer isso mesmo? Ele falou, você vai duvidar de Deus? Aí eu falei, não, Senhor, não. Daí eu fui lá e fiz, né? Mas não deveria ter feito, porque eu obedeci uma suposta voz de Deus que não era de Deus, né? Só que a pessoa lá pode estar ofendida, não sei o quê, porque eu não fui lá ver nem sei se a pessoa viu o que eu fiz, né? Mas o problema maior é a alucinação, né? Porque aquilo é sobrenatural demais, é tão sobrenatural que eu achei que era verdade, né? Mesmo já tendo visto muitos esquizofrênicos aí falando que aquilo é tudo mentira, né? Mas quando acontece, nunca tinha acontecido comigo nesse nível, né? Nunca. E como é real demais, eu não consegui duvidar. Eu acreditei. Eu só digo, como eu disse para as pessoas aqui, digo para os de longe também, quando alguém tiver surtado, um dos sinais é que a pessoa não fala coisa com coisa, ele começa a falar palavras desconexas, para ele está fazendo todo sentido. O que eu digo é o seguinte, a mesma coisa que eu já ouvi psiquiatra aí dizer: não encoste na pessoa, não vá querer abraçar, querer segurar na mão, não faça isso, porque a pessoa pode interpretar esse teu gesto como uma ameaça e te atacar do nada.
Outra coisa que eu digo, não fique fixando o olhar no olho da pessoa. Se você perceber que ele está em surto, desvie o olhar dele. Cuida apenas para que ele não te faça nada, né, para que ele não te ataque. Mas se você ficar focando nele, no olho, piora. A alucinação aumenta. Você tem que procurar com palavras calmas, sem fitar o olho nele, com palavras calmas, trazer ele para a realidade. Ao falar, você está tendo um surto, tá? Você não acredita, mas você está surtado. E vai tentando acalmar a pessoa. Ah, já vamos chamar o médico, nós já estamos, tá? Não, fica tranquilo, o médico já vai chegar e tal, né? Então, o que eu digo é isso. Não toque na pessoa, não fixe o olhar no olho dele e procure falar o mínimo possível só. Porque ontem as pessoas falavam comigo, eles respondiam. Então, e eu estava falando da Bíblia, né? Para piorar, o meu pai foi lá e ainda pegou outra Bíblia e começou a ler. Aí piora, gente. Aí fica loucura total. Então, se a pessoa estiver falando de Bíblia, você procure falar de alguma coisa prática. Não, porque a Bíblia é sobrenatural. O cara já está na loucura, ele piora. Foi o que aconteceu comigo ontem. Eles deixaram a Bíblia, quiseram usar a Bíblia, aí eu piorei. Fala de futebol, de, sei lá, Fórmula 1, esporte, ciência, alguma coisa que seja objetiva, porque a Bíblia ela é subjetiva. Então, quando o cara estiver surtado, não evite falar de Deus. Eu não digo para não falar de Deus, mas fala de Deus sabendo que ele está surtado. Fala de Deus, fala de Jesus sabendo que ele está no surto. E uma coisa, não queira resolver ali na hora com oração. Ontem, aquela pessoa, ele quase pediu para orar por mim, quase. Na hora eu acho que Deus teve misericórdia que ele desistiu na hora. Ele falou, tava pensando em orar por você, mas eu não vou. Daí eu com o canivete no bolso. Pensei, se esse cara vier orar por mim, eu vou dizer que não vai. Ainda bem que ele recuou antes e desistiu da oração. Então não olhe para a pessoa fixamente. Não fique falando sobre assuntos que podem aumentar a alucinação, como Bíblia, Jesus e essas coisas, né? Não toque na pessoa, não queira encostar nele, né? E procure levar para consultar o psiquiatra o mais rápido possível. E durante a consulta psiquiátrica, eu ainda estava tendo uma alucinação, mas já não estava tão intensa. Enquanto o psiquiatra falava, a alucinação tentou comandar o meu cérebro ainda na frente dele. E quis me convencer de que o médico era um enviado de Deus para me ajudar a realizar o meu sonho. Então ele estava falando de coisas objetivas e práticas, mas eu conseguia transformar numa fração de segundo a fala dele em algo sobrenatural, que era uma revelação para o meu futuro. Então eu consegui ficar surtado em plena consulta psiquiátrica e eu saí de lá ainda surtado. O surto começou a passar realmente, como eu já disse. Às 5 horas da tarde eu me fechei no banheiro, me tranquei no banheiro, sentei no vaso, fechei os olhos e aí eu comecei, não. Muita coisa não encaixa com a realidade, muita coisa do que eu disse hoje não tem a menor chance de encaixar na realidade. Aí eu comecei a admitir que realmente era um surto prolongado que eu tive. E eu surtei na terça-feira, aí na quarta-feira eu voltei lá no ambulatório, já sem alucinação, já não tinha mais. E na conversa com a psicóloga, ela disse que provavelmente, talvez, né,
esse surto tenha ocorrido pela falta do remédio, porque eu fiquei 10 dias sem tomar a droga específica para a esquizofrenia, que é a clozapina. Eu estou tomando clozapina, né? E eu não afasto essa possibilidade de que eu tenha tido talvez uma crise de abstinência ou a falta da substância aí como um efeito colateral, né? Causou um surto como efeito colateral da ausência da clozapina específica. Só que eu também lembrei de um caso aí, vou citar aqui a pessoa, só o caso, eu não vou citar a pessoa, tá? Porque não vem ao caso. Mas aconteceu esse ano um caso de uma pessoa que não é esquizofrênica, tá? Não é, mas surtou lá de uma outra doença e estava tomando remédio. Então eu só lembrei desse caso, né? Que aconteceu mais aí para o começo do ano e a pessoa surtou, teve um surto bastante grave e que concomitantemente ao uso da medicação. E agora, também eu lembro, se eu não me engano, que essa mesma pessoa parece que, enquanto estava internada, enganou os enfermeiros e não tomava o remédio que deveria tomar. E se você ficar, como eu fiquei, 10 dias sem medicação, você pode surtar. Então tem essa possibilidade aí, né? Se ficou alguns dias, já pode causar surto. Então eu termino dizendo, para quem é esquizofrênico, principalmente, mas aí também já posso citar bipolares, né? E qualquer outra doença aí que possa ter surto psicótico, para você levar a questão da medicação muito a sério. Porque a possibilidade da interrupção da medicação causar o surto, ela é real e, como disse a psicóloga, pode ter sido isso o que aconteceu comigo, né? Fiquei 10 dias sem clozapina e tive um surto aí. Eu não digo o pior da minha vida, porque o primeiro foi pior, porque aquele lá foi realmente terrível. Eu me assustei demais. Esse não me assustou muito, era como se eu tivesse usado cocaína. A cocaína causa algo muito parecido, né? A diferença é que o esquizofrênico ele não precisa da droga para surtar, ele surta mesmo sem. Mas o cenário do surto do drogado que usa cocaína e do esquizofrênico que está sem remédio, como eu, é bem parecido. Ele vê o sobrenatural e é tão real a visão do sobrenatural que é impossível duvidar. Depois que a minha capacidade de separar o que é real do que é fantasia voltou, aí eu fui melhorando. Mas na hora não tem como. Eu via, assim, o sobrenatural. Tudo era sobrenatural. Tudo, tudo, tudo. Parece, sabe, aqueles filmes de Hollywood com efeitos espetaculares? Foi exatamente isso que eu vi. Parece que eu estava dentro de um filme, sabe? Um filme, mas desses bem feitos que você não consegue duvidar do efeito especial. Você pensa, poxa vida, isso parece real. Não tem esses filmes aí tão bem feitos, tão bem construídos, que você pensa, isso poderia ser real? Sim. Então, o surto psicótico da esquizofrenia paranoide, agora eu sei dizer o que é, porque nunca tinha acontecido comigo. É como se você tivesse entrado num filme. E tem efeitos especiais. E só para fazer uma brincadeira no final, para quem ainda não entendeu ou está com vergonha de perguntar, né? Eu digo, deixo a seguinte mensagem em código.
Atenção, planeta Terra. Eu sou o Tenente John Dunbar. Esse aqui é o meu posto. Os homens do exército americano chegarão em breve. Agora, vá lá, e diga para eles que eu estou louco.